Há muitos anos havia um país tão ensolarado, mas tão ensolarado, que nenhum de seus moradores sabia o que era um agasalho. De repente, um vento muito frio, vindo do Oriente, começou a soprar e o sol já não mais aquecia o país. As pessoas mais velhas, por natureza mais friorentas, começaram a morrer por causa desse vento frio. Parecia que não havia solução. As pessoas não podiam mais sair de suas casas por causa do frio. A economia do país começou a sentir o impacto. Todo mundo estava infeliz. Então, de repente, chegaram agasalhos aos portos do país. Os primeiros eram de algodão. Foi uma grande revolução e milhares de pessoas se salvaram graças aos agasalhos de algodão. Mas os que eram mais frágeis, muito sensíveis ao frio, ainda morriam em função daquele vento terrível. O agasalho de algodão não era suficiente. Aí começaram a chegar outros agasalhos, alguns de lã e outros de uma nova fibra sintética que protegiam muito mais do frio que os agasalhos de algodão. Então, o Conselho de Sábios do país se reuniu para decidir o que iriam fazer com os agasalhos que estavam agora disponíveis. Um dos sábios sugeriu que os agasalhos de algodão fossem jogados fora, porque agora havia outros melhores. Um outro disse que todos os agasalhos eram iguais e que sempre alguém iria morrer de frio mesmo, que o importante era que todo mundo tivesse um agasalho. Um terceiro sábio considerou que, como seria impossível dar agasalhos mais poderosos para todos em um curto espaço de tempo, já que não havia sobra de agasalhos, que os agasalhos de algodão fossem dados aos mais jovens e aos mais saudáveis, e que os agasalhos mais potentes começassem a ser dados aos mais sensíveis e até mesmo a alguns que estavam com o agasalho de algodão, mas que ainda corriam risco de morrer de frio. Considerou até que, se houvesse sobra do agasalho de algodão, que mais um desses fosse dado para quem já tinha o seu, mas ainda estava com frio. Os dois primeiros sábios, ainda que pensassem a princípio diferente do terceiro sábio, concordaram que sua posição era muito clara. Agasalhos mais fortes para quem sente mais frio e mais leves para os que sentem menos frio. E num raro momento de bom senso, apoiaram a opinião do terceiro sábio. Assim foi feito e toda a população do país, em menos de 4 meses, estava bem protegida contra o frio e pôde voltar à sua vida normal. Acredito que todos tenham entendido a parábola, mas apenas para complementar e deixar as coisas totalmente claras, o agasalho de algodão é a Coronavac, o de lã, a vacina da AstraZeneca Oxford, e o de fibra sintética, a vacina da Pfizer. Com relação aos sábios, cada um pensa o que quiser. E com relação ao consenso e bom senso que prevaleceram nessa história, saibam que isso é pura imaginação.